Meu amigo e minha amiga, se liga. Não é só você que precisa de dinheiro no final do mês, quando está chegando o pagamento. Também pode acontecer de os bancos precisarem de dinheiro. E o que acontece no final? Você, quando precisa de dinheiro, procura o banco e o banco, ele te empresta um dinheiro ou te adianta ali algum valor que você tenha a receber com juros nada exorbitantes, para não falar o contrário. Porém, quando o banco ele precisa de dinheiro, ele precisa de liquidez, ele pode recorrer a outros bancos, ele pode recorrer a outros bancos e ele pode recorrer também ao Banco Central, beleza? Quando ele recorrer ao Banco Central, a gente vai estar falando de uma operação que se chama redesconto. O banco ele precisa de liquidez, ele recorre ao Banco Central e aí o Banco Central, com base ali em algum recebível, alguma nota ou alguma modalidade de empréstimo, adianta esse recurso, né, para o banco que está precisando de liquidez e o banco ele acaba ali, enfim, usando para que ele precise e depois ele paga o Banco Central. Isso serve como uma política e como uma das políticas, das ferramentas da política monetária. Por que ele serve como uma política monetária, né? Porque no momento onde você precisa de liquidez, às vezes até para emprestar mais dinheiro ou para dormir, né? Porque você tem uma regra que a tesouraria tem que dormir zerada, né? Quando você emprestou muito no dia, o Banco Central, quando ele abaixa essa taxa de juros do redesconto, ele está fazendo uma política monetária expansionista. Por quê? Porque você, no momento onde você fala, pode emprestar o dinheiro, pode gerar necessidade de liquidez, que quando você apertar aí, eu te empresto o dinheiro bem baratinho. Ele está incentivando que os bancos emprestem dinheiro. E o contrário, né? Se você tiver problema de liquidez, você vai se dar mal, porque eu vou te ajudar, mas eu vou cobrar muito caro. Então ele está tendo uma política expansionista, tá bom? Então, isso aqui foi para eu falar o quê? De mais uma das ferramentas que o Banco Central tem para fazer a sua política monetária. A definição, o redesconto é uma operação realizada pelo Banco Central que permite que os bancos comerciais obtenham recursos adicionais, descontando títulos de crédito, como duplicatas e notas promissórias que estão impostas a essas instituições. Então, assim, o banco ele precisou de liquidez, e essa liquidez tem que ser de forma imediata. Relaxa, o Banco Central ele pode emprestar esse dinheiro para o banco, mas tem um custo, e esse custo vai ser o redesconto. Reforçando, que é o que vai ser cobrado na sua prova. Quanto maior a taxa de juros desse redesconto, mais o Banco Central está indo na direção de uma política contracionista. E quanto menor a taxa de juros desse redesconto, mais o Banco Central está indo em direção a uma política expansionista, tá bom? Então, qual que é o objetivo do redesconto? Liquidez para os bancos em momentos de necessidade e auxiliar na estabilidade financeira do sistema financeiro. Aqui é meio que eu já contei, né, para vocês, a operação de redesconto. O banco ele possui títulos de crédito, como duplicatas, cheques, notas promissórias, e ele pode descontar no Banco Central. Aí o Banco Central vai cobrar um valor por isso. Aí existe uma taxa de juros, né? O banco ele paga uma taxa de juros por esse redesconto, que é definida pelo Banco Central e tem um prazo determinado. E é um instrumento de política monetária. A taxa de juros aplicada sobre o redesconto é um importante instrumento de política monetária, porque dependendo de como aumentar ou abaixar, você consegue influenciar na economia brasileira. E um exemplo prático: se um banco comercial tem duplicatas no valor de 1 milhão, ele pode levar essas duplicatas ao Banco Central e, em troca, recebe um valor menor, né? Por exemplo, 980 mil, ficando com a diferença de 20 mil como custo do redesconto. Se você concorda comigo que se o custo fosse 5 mil, né? No caso, 5 mil reais, ia querer dizer que o Banco Central queria muito que eles emprestassem, que a economia tivesse aquecida, e se fosse 200 mil, seria o contrário, tá bom? É assim que ocorre. Agora, daqui por uma questãozinha para a gente ver como poderia cair na prova, o Banco Central decide aumentar a taxa de juros do redesconto. Lembrando, se ele aumentou a taxa de juros, naquele exemplo do 1 milhão, vamos dizer que aquele 1 milhão era no juros atual. No juros atual, o banco pagou pelo redesconto 20 mil. Eu vou botar aqui 20k. Aí o Banco Central ele vai fazer o quê? Ele aumenta, eu vou botar aqui assim, ele aumenta. E agora o banco ele vai pagar
100 mil, né? Ele vai trocar 1 milhão que ele tem a receber por 900 mil, ele vai pagar 100 mil. A chance de o banco entrar em um estado de precisar de liquidez vai ser menor. O banco ele vai pensar 2 vezes antes de emprestar mais do que tem de dinheiro em caixa. Então, você vai ter uma situação de uma política monetária contracionista, né? Quando você aumenta essa taxa de juros, você está querendo que a economia esfrie, que a economia pare de gerar inflação, tá bom? Então, letra A, aumento da liquidez nos bancos comerciais, facilitando o acesso ao crédito. Errado, é o contrário. Isso aqui é se fosse essa questão A, é se fosse uma diminuição da taxa de juros e se fosse uma política expansionista. B, aumento da oferta de crédito. Não vai aumentar a oferta de crédito. Qualquer coisa que fale aumento da oferta de crédito, aumento da liquidez, vai estar equivocado. C, aumento do volume de crédito disponível para as empresas, também não, que está tudo falando a mesma coisa. E D, redução da liquidez nos bancos comerciais, ok, encarecendo o custo do crédito, perfeito. A nossa resposta é a letra D. Então, aqui, graças a Deus, né? Letra D, acertamos. Aumento da taxa de redesconto. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros do redesconto, ele torna mais caro para os bancos, obtendo recursos por meio dessa operação, que obtém recursos por meio dessa operação. Ele causa uma redução da liquidez, como resultado, os bancos têm menos liquidez disponível para suas operações diárias e encarecimento do crédito. Consequentemente, os bancos encarecem o custo do crédito no mercado, já que precisam repassar esse aumento para o custo de suas operações de crédito, beleza? E trata-se de uma política monetária restritiva, tá bom? Essa medida, ou contracionista, essa medida é usada para restringir a oferta de crédito e pode ser adotada como uma parte de uma política monetária restritiva ou contracionista para controlar a inflação, tá bom? Fazendo aqui só um resumozinho, o redesconto na economia, controle da liquidez, estabilidade financeira, é uma política monetária e também serve para fazer uma regulação do crédito, beleza? Espero que tenha ficado claro e já te adiantando, o que vai ser cobrado na sua prova, e eu já estou te dando a resposta aqui, olha o que vai ser cobrado. Se você sabe se o aumento ou a diminuição é uma política contracionista ou expansionista. Se isso ficou claro para você, pode ir com o coração em paz para a próxima questão. Se não ficou claro, dá uma lida de novo aí nos slides, vê o vídeo de novo e tamo junto. Valeu!